Nós iniciamos o nosso segundo semestre do ano 2016. Quero fazer um relato de algumas ações que nós desenvolvemos no mês de julho, no período de recesso. Mas antes aqui, senhor presidente e demais componentes da mesa diretiva, já há alguns dias ficamos sabendo que a sessão não está sendo transmitida pelo rádio nem pela internet, pelas questões de análise jurídica. A gravação é só para efeitos de arquivo dessa casa, como também as matérias do site serão restritas a nível coletivo, sem citar nome de vereadores. Eu acho que temos que respeitar a questão eleitoral, sim, mas eu vejo também que há um prejuízo individualmente para cada vereador e também um prejuízo no coletivo do Poder Legislativo. Então, eu gostaria de pedir, senhor presidente, dentro da possibilidade, não que seja revisto, mas possamos fazer uma reunião com o jurídico dessa casa, para que possamos ter um pouco mais de conhecimento jurídico das questões eleitorais do pleito de 2016. Não só a questão da função pública no recinto da Câmara, mas também externamente na nossa função de vereador. Nós temos 2 advogados nessa casa que, com conhecimento de causa, que pode vir a contribuir e evitar futuras situações de conflitos individuais ou coletivos. E aí, dentro dessas questões, nós podemos também analisar a questão dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo a partir de agora desse semestre na questão eleitoral. Sei que é importante nós apresentarmos e continuarmos desenvolvendo os nossos trabalhos e relatar os nossos trabalhos aqui. Mas a partir de que nós temos 2 ou 3 pessoas no plenário, mais os guardas municipais, que eu agradeço a presença na função que desenvolvem, fica uma situação de difícil, principalmente quando nós começamos a debater as propostas de governo do período eleitoral, vereador Rossano, que se inicia também. E é esse recinto que é usado pelos agentes políticos, partidários, de grupos ou individual de partidos, na questão de apresentar as propostas do seu grupo político. Lógico que tem que ser restrito em algumas situações de conflitos, e cabe a cada vereador a responsabilidade daquilo que trouxer de análise, de apresentação, de informação e assim nas demais sequências. Dito isso, para podermos, nesse sentido, também não deixar de desenvolvermos ativamente a nossa função pública, o qual fomos eleitos democraticamente. Relatado isso, senhores vereadores e aqueles que acompanham com a presença na Câmara, como o vereador Oswaldino já ressaltou aqui o nome, não vou me tornar repetitivo, de alguns guairenses que nos deixaram no mês de julho. Quero só lembrar também de um nome e pedir ao senhor presidente que conste, além daquele citado pelo vereador Oswaldino, também do amigo, de um pioneiro do nosso município, o Agonso Trindade, do Clube 27, que também nos deixou aí no mês de julho. Ele que desenvolveu ações na área do esporte no nosso município, na área de recreação através do Clube 27. Chegou em Guaíra em 1957. Ele desenvolveu também muitas ações na área da Igreja Católica, com algumas capelas que ajudou a fundar. Foi presidente da comunidade da Igreja Aparecida por muitos e muitos anos. Tinha uma convivência em harmonia com a nossa comunidade. Então, peço ao senhor a ata que conste o voto de pesar, também ofício à família da dona Iori, de seus filhos Rafael e Maria do Carmo e a Ede, pela passagem do falecimento do Agonso. E é um guairense, não tirando aqui os demais, que merece também uma homenagem pela sua dedicação que esteve tanto a nível de sociedade quanto a nível também das comunidades que ele desenvolveu
as suas ações. Nesse período de julho, nós fizemos algumas visitas e não foi possível fazer uma visita muito abrangente, porque nós trabalhamos também a questão de organização política dos nossos partidos e também a conjuntura dos grupos políticos. Fizemos alguns atendimentos aqui durante a semana na Câmara, toda semana nós tivemos aqui também, 3 ou 4 vezes na semana, fazendo atendimentos. Participamos das sessões extraordinárias que fomos convocados, entre outras situações que nós desenvolvemos. Desde o primeiro mandato nosso, principalmente em 2011, quando estivemos na presidência dessa casa, nós iniciamos um trabalho em conjunto com o bombeiro comunitário, que é uma busca de trazermos para Guaíra um agrupamento de bombeiros militarizado ao nosso município. Me recordo que em 2011 convidamos o prefeito Cuba, fomos a Curitiba, fizemos 2 reuniões naquela capital e hoje começa a surtir os efeitos daquele início de atividade, após Rondon ter recebido lá em 2011 para 2012, o governo do estado sinaliza agora que Guaíra também poderá receber o bombeiro militarizado em comum com o comunitário. E nesse sentido, após algumas reuniões com o executivo também, foi protocolado e encaminhado uma via pelo sargento Jefferson, solicitando uma reunião com os senhores vereadores, que deve estar na mão da presidência, para uma reunião técnica com a regional aqui de Toledo, onde vão relatar as ações e também um planejamento para a profissionalização e militarização do Corpo de Bombeiros em Guaíra. Então eu quero deixar essa informação já aos senhores, que é uma ação que nós vemos acompanhando. Eu vejo em Guaíra, na circunstância que nós encontramos de entroncamento de Estado, de país e regional, seria de grande valia também conseguirmos trazer para Guaíra esse agrupamento de bombeiros. Então fique aí, nós aguardamos a definição por parte da mesa diretiva, através do senhor presidente, a data, mas já aviso de antemão os senhores vereadores para o acompanhamento e a nossa comunidade que puderem já ter essa informação, vamos multiplicar umas ações que nós estamos desenvolvendo pelo Poder Legislativo de Guaíra. Quanto ao nosso requerimento apresentado nessa noite de hoje, já é fruto também do acompanhamento que nós fazemos desde 2009, do primeiro mandato nosso. Em 2002, nós já encaminhamos uma indicação ao governo do Estado. Em 2011, um requerimento ao governo do Estado, com várias informações solicitadas, como também solicitações de investimentos e manutenção. Pouco foi feito do período de 2010 e 2011 até essa data, quanto à questão da ponte Ayrton Senna e o seu entroncamento. Na noite de hoje, nós apresentamos esse requerimento pedindo em caráter de urgência. E nós encaminhamos ao diretor-geral do DR, Raércio, como também ao superintendente regional do DENIT, porque ainda existe esse trâmite do domínio. O governo do Estado já ofereceu a devolução ao DENIT, governo federal. Sabemos que o governo federal tem interesse em receber, mas não temos nada oficialmente, se recebeu ou não. Por isso nós estamos encaminhando esse requerimento ao Estado e à União, com cópia também aos deputados estaduais e os deputados federais que receberam os votos aqui no nosso município, porque eles devem, por obrigação, acompanhar essas demandas do nosso município. Talvez nem fosse o caso de nós provocarmos, eles deveriam já ter de antemão esse acompanhamento direto, que é a questão da iluminação da ponte, a questão da malha asfáltica de acesso à ponte e também a questão de sinalização, modernização, porque vários acidentes vêm ocorrendo na ponte. Então, esse requerimento solicita esses 3 pedidos em caráter de urgência ao governo do Estado, DR, e ao governo federal, DENIT, pedindo, entre outras
justificativas que nós encaminhamos aí através desse processo que nós estamos encaminhando. Teria algumas considerações à questão do período eleitoral, mas nós vamos voltar nas explicações pessoais, porque não será possível em 1 minuto e eu não quero perder a linha de raciocínio e também deixar de passar aos senhores vereadores algumas análises políticas do período eleitoral de 2016. Seria isso, senhoras e senhores. Nós retornamos e vamos tentar ser rápido e breve. Inicia-se então o período eleitoral no nosso município. Um grupo político já está praticamente definido, com os partidos, com os candidatos na majoritária, os candidatos na proporcional e os outros grupos políticos ainda na devida análise dessa conjuntura. E a eleição é um momento de conscientização política, é uma disputa de espaço, de poder partidário, político, e nós temos a obrigação de informar a população a respeito da verdadeira função do vereador, para que os politiqueiros de plantão não levem o povo na conversa fiada, promessas enganosas, compras de votos, ilusões momentâneas e assim por diante. E o que nós temos sentido de que muitos desses pré-candidatos, que ainda estão direcionando principalmente para os vereadores atuais que têm mandato e são candidatos à reeleição. Me parece que existe uma situação de conflitos com aqueles que estão representando, que foram eleitos e estão defendendo esse município com a sua análise política, a sua análise administrativas, uns de um lado, outros de outros lados. Então eu quero fazer só essa fala rapidamente para alertar aqui os senhores vereadores da responsabilidade que nós, que estamos na função pública, temos a obrigação de informar a população a respeito da verdadeira função do vereador, das suas atribuições, da sua responsabilidade, que não é aquilo que muitos acham que é ser vereador. Só depois que está nessa casa que parece que as pessoas começam a se inteirar de qual é a função pública. Feito isso, também quero aqui passar aos nobres companheiros que compõem a nossa bancada especificamente, de que nesse momento eu coloco a liderança de governo à disposição dos senhores vereadores, do DEM, do PR, do PMDB, do PEN, do PSDB e do PROS, para que os senhores possam fazer a análise devida e escolher um novo líder de governo, que nesse momento eu entrego a liderança de governo para os partidos que compõem o grupo político dessa gestão 2013 a 2016. Continuo na base, continuo defendendo e mostrando e cobrando do atual governo, sem problema nenhum, mas eu me sinto nesse momento na condição, vejo de que seria importante que os partidos escolhessem um novo líder após a conjuntura política formada, um grupo político que vem com mais de 14 políticos, que vem somando forças. Esperamos que o plano de governo venha a contento, que até hoje nenhum grupo político, nem situação oposição apresentou. Parece que nós começamos pelo lado errado. Deveríamos começar apresentando o plano de governo, depois a composição. Mas me parece que as conjunturas do nosso país vem se tratando que primeiro se soma os partidos, depois se analisa plano de governo e seja aquilo que Deus permitir na execução, e aí entre os conflitos partidários e os demais conflitos que possam ocorrer num período eleitoral. Então, nesse sentido, não é nenhum tipo de situação de conflito entre partidos, entre conjuntura, de formação de grupo, mas eu acho que fiquei 4 anos como líder de oposição, 2009, 10, 11, 12. 3 anos e meio como líder de governo aqui. Eu acredito que me sinto nessa condição de entregar e colocar à disposição dos senhores vereadores
que analisem com os seus partidos se assim acharem necessário, apesar que líder de governo é algo que não é acatado nem pelo próprio governo e muitas vezes nem pelos próprios colegas, senhores vereadores que compõem esse ou aquele grupo. Não estou aqui direcionando nenhuma situação de conflito, mas nós temos que expor perante ao plenário também as questões internas políticas que vivem o nosso município. Então, nesse momento, eu me sinto nessa condição de me colocar ausente da liderança de governo. Continuo na bancada, continuarei apresentando as propostas desse governo, sem problema nenhum, mas eu quero me dedicar nesse mês de agosto e setembro exclusivamente ao meu mandato individual, como também à nossa campanha política, e eu acho que já causamos tumulto, confusões, intrigas, confusões demasiadas, e vejo de que isso não vem contribuindo pessoalmente também com a minha pessoa. Então, seria isso, senhor presidente, a nossa informação que trazemos nessa noite.